Fala, nação rubro-negra, plantão urgente aqui no plantão do Fla News. Notícia de última hora. Temos o segundo reforço do Mengão para a temporada de 2026. O nome dele é Andrew, goleiro, e ele já tem data para chegar. Desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Chega para fazer os exames e assinar o contrato. E olha, é um investimento pesado, cerca de 10 milhões de reais por um contrato de 4 temporadas. Aí a pergunta que toda a nação está se fazendo agora é: quem é Andrew? De onde ele veio? É goleiro para assumir o manto sagrado? Para responder tudo isso, nossa setorista já está na linha, direto dos bastidores com o dossiê completo do novo paredão do Mengão. É isso. E a história dele, olha, já começa com uma surpresa daquelas. Porque o Andrew é cria de Duque de Caxias, aqui do Rio, mas a formação dele foi toda no nosso rival, o Botafogo. No rival, essa eu não sabia. Pois é. E não foi uma passagem curta, não. Foram mais de 10 anos na base do Botafogo. E mais, ele era considerado o pupilo de um ídolo deles, o Jefferson, ex-goleiro da seleção brasileira. Tem até uma homenagem que o Andrew fez para ele nas redes sociais, chamando o Jefferson de, abre aspas, ídolo, inspiração, referência. Então ele aprendeu com gente grande. Peraí, se ele era tão promissor assim, treinou com o Jefferson, por que a gente nunca ouviu falar dele no profissional do Botafogo? Exato, essa é a grande questão. Ele saiu de lá com 20 anos, sem nunca ter jogado uma partida oficial pelo time principal. Nenhuma? Nenhuma. É aquele funil do futebol brasileiro, né? Muito talento na base, pouco espaço no profissional. Às vezes não é falta de qualidade, é só falta de oportunidade no momento certo. Então ele foi se provar do outro lado do Atlântico e parece que deu muito certo, né? Deu certíssimo. Ele chegou em Portugal, no Gil Vicente, em 2021. E a história dele lá é, assim, um roteiro de filme. Ele não chegou como titular, mas aí em 2022 o goleiro principal se machucou, Andrew entrou. E não saiu mais. E não saiu mais. E não só isso. Ele entrou para a história do clube português. Hoje ele é o segundo goleiro com mais jogos pelo Gil Vicente, 124 partidas. Caramba, em tão pouco tempo? É impressionante. E não foi só número, foi performance. Principalmente nos jogos grandes, que é o que a gente quer saber. Tem 2 atuações que são, assim, emblemáticas. Em 2022, ele simplesmente fechou o gol na vitória contra o Benfica lá no Estádio da Luz. E em 2023, segurou um 0-0 com o Sporting e foi eleito o melhor em campo, sozinho. É nesses jogos que a gente vê o jogador de verdade. Com certeza. E o reconhecimento veio. Na última temporada, ele ganhou prêmios individuais importantes. Foi eleito 2 vezes o melhor jogador em campo e, mais importante, 2 vezes o melhor goleiro do mês, em outubro e novembro. E o detalhe, quem vota são os próprios técnicos da liga. Ou seja, é um reconhecimento técnico dos adversários. Isso tem um peso enorme. Jogar bem em Portugal é uma coisa, mas a gente quer saber se ele tem nível para voos mais altos. O nome dele já circulou entre os gigantes. Ah, com certeza. E é aí que a história fica ainda mais séria. Na temporada 2022-23, o Andrew foi um dos alvos do Paris Saint-Germain. Do PSG, o time do... Exato. Na época, o time ainda tinha Messi e Neymar. Eles queriam um substituto para o Keylor Navas e o nome do Andrew estava na lista. A negociação não foi para frente, mas só o fato de um clube desse tamanho, com os olheiros que eles têm, colocar o nome dele na mesa, isso já é um selo de qualidade, né? Isso muda o patamar da conversa. E seleção brasileira? Chegou a vestir amarelinha. Sim, tem experiência. Ele foi campeão no Pan-Americano em 2023... Era reserva, mas disputou uma partida e também foi convocado para o pré-olímpico em 2024. Então ele está no radar da CBF, está sendo monitorado. Ok, o currículo é bom, mas e dentro de campo? Qual o estilo de jogo dele? O que a nação rubro-negra pode esperar do Andrew debaixo das traves? Bom, vamos para as qualidades. A primeira, e talvez a mais importante para o futebol de hoje, é o jogo com os pés. Em Portugal ele aprimorou muito isso. O time do Gil Vicente usava ele muitas vezes como uma espécie de líbero na saída de bola. Ele sabe jogar sob pressão. Isso é fundamental para o esquema do Flamengo. Totalmente. E tem uma fala dele numa entrevista ao G que eu acho sensacional. Ele diz que foi para Portugal com a humildade de saber que precisava aprender a jogar assim. Isso mostra uma mentalidade de crescimento, sabe? Gostei disso. Mostra que o cara tem cabeça no lugar. Exato.
E a segunda qualidade é uma que a nação adora. Ele é pegador de pênalti. Essa fama vem desde a base do Botafogo. De mercado da bola. Chegadas e saídas, e o nome da vez é o do volante Alan. A gente tem uma reviravolta importante na negociação que podia levar ele para o futebol paulista. Parece que o negócio com o São Paulo esfriou completamente. Para entender essa história, vamos chamar nosso setorista, que está sempre de olho no que acontece no Ninho e nos bastidores da Gávea, traz os detalhes para a gente. O que aconteceu? É isso mesmo. A informação é quente. O São Paulo estava, sim, muito interessado. O nome do Alan era bem avaliado lá no Morumbis. Não era só sondagem, então era proposta na mesa. Exato. E, assim, a diretoria do São Paulo viu o jogador como uma peça bem importante, sabe? Era parte de um plano deles de rejuvenescer o elenco, trazer um cara com mais pegada. E o jogador, o Alan, estava a fim de ir. Totalmente. O que a gente apurou é que o próprio Alan se animou com a chance de defender o São Paulo. Ele viu com bons olhos a mudança, sabe? Mostrou que estava aberto a negociar. Ué, então peraí. Se estava tudo caminhando bem, clube interessado, jogador querendo ir, por que o negócio melou? Qual foi o entrave? Então, aí que está o ponto de virada da história. A diretoria do Flamengo, na reta final da conversa, tentou incluir o jogador Marcos Antônio na operação. Opa! O Marcos Antônio do São Paulo? Ele mesmo. A ideia era fazer uma espécie de troca ou uma compensação. E o São Paulo? Como eles reagiam a isso? Não gostaram nem um pouco. O time paulista não aceitou envolver o jogador deles na conversa. A partir daí, eles praticamente encerraram as conversas. O negócio esfriou de vez, sabe? Entendi. Quer dizer, o Flamengo tentou esticar a corda e ela arrebentou. Exatamente. E com a saída do São Paulo da jogada, a gente sabe que no futebol esse espaço não fica vazio por muito tempo, né? Abriu-se um corredor para outro gigante paulista. O Corinthians agora tem um caminho livre. Completamente livre. E o Corinthians precisa de um volante assim. Pra ontem. Por quê? Qual é a urgência deles? Eles acabaram de perder o Maicon, que foi pro Atlético Mineiro, uma peça fundamental do meio-campo deles. Então o Alan virou o alvo principal, a reposição ideal. E já tem proposta na mesa? O que o Corinthians oferece? Já sim. Eles querem o jogador por empréstimo até o final da temporada de 2026. Até dezembro, então. Isso, seria um contrato de 1 ano. Faz sentido. Então, para o Corinthians é a peça de reposição perfeita. E para o Flamengo? Parece ser uma boa solução para um jogador que não vem sendo muito aproveitado, certo? Exato. É uma daquelas negociações que parece boa para todo mundo. E falando nisso, qual é a real situação do Alan hoje no Flamengo? A gente ouve muito que ele está sem espaço. A informação que vem direto lá do Ninho Urubu é essa mesma. O volante Alan, hoje com 28 anos, está sem espaço com o técnico Felipe Luiz. A diretoria já bateu o martelo sobre isso? Já. O jogador está liberado pelo clube para procurar novos ares agora em 2026. A saída é vista com bons olhos internamente. E os números da temporada passada mostram bem isso, né? Ele jogou pouquíssimo. Sim, os números não mentem. Pelos nossos dados aqui, ele disputou 33 dos 78 jogos oficiais do Flamengo. É menos da metade. E muitas dessas partidas entrando no final. Com o jogo já decidido, não teve uma sequência como titular. Fica claro, então, que ele não faz parte dos planos principais da promissão técnica para a nova temporada, o que justifica essa movimentação toda da diretoria para negociar ele. A notícia é grave. O Flamengo declarou guerra, mas uma guerra nos bastidores, contra a Libra. Exato. E o motivo é uma falha, assim, seríssima no contrato de TV do Brasileirão a partir de 2026. Uma falha que pode fazer o Mengão perder milhões. Muitos milhões. Olha só, para dar o contexto, a raiz do problema é o seguinte. O contrato da Libra com a Globo foi feito pensando em 9 clubes do bloco na Série A. Certo, 9 clubes. Só que aí o Remo subiu. E o Remo faz parte do bloco. E agora são 10. Exatamente, agora são 10 clubes para dividir um bolo que foi pensado para 9. A conta simplesmente não fecha, né? É um prejuízo certo para todo mundo do bloco, então. Inclusive para o Flamengo. Para todo mundo. Vamos falar de números para a torcida entender o tamanho do problema. O valor bruto do contrato é de 1 bilhão 170 milhões de reais. Isso, 1 bilhão 170 bilhão. Com esse 10º time, a projeção de perda é de quanto para cada um? A projeção, e isso segundo a própria Libra,
é que cada time pode ter um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais por ano. 10 milhões a menos no cofre por ano? É muito dinheiro. É dinheiro de um bom reforço, né? Com certeza. E qual foi a movimentação do Flamengo? A diretoria tá parada vendo isso acontecer? Não de jeito nenhum. A informação que a gente tem, direto lá da Gávea, é que a diretoria rubro-negra não ficou parada. Agiu rápido? Muito rápido. Enviou cartas, entrou em contato com o executivo da Libra, o Silvio Matos, tentou resolver na conversa. E a Globo? Tentaram conversar com a emissora para reajustar o valor? Sim, mas a informação que chega é que a conversa com a Globo tá dura. Dura como? A emissora tem um contrato assinado, né? O argumento deles é simples. O valor é esse. A divisão é com vocês. Eles não querem e talvez nem precisem pagar a mais. Entendi. Então, com a porta da Globo se fechando, o que o Flamengo fez? Aí o clube subiu o tom. Exigiu formalmente, direto para a cúpula da Liga, que o contrato seja reajustado. Para quanto? Para 1 bilhão e 300 milhões de reais. E mais a inflação, claro. É uma exigência bem clara, direcionada ao Júlio Casares, do São Paulo, e ao André Rocha, do Red Bull Bragantino, que lideram o bloco. Exato. E qual foi a resposta deles? E aqui está a parte mais crítica, eu diria. Se é. Não houve resposta. Nenhuma. Silêncio total da liderança da Libra ao Flamengo. Como assim silêncio? É uma questão de milhões de reais. Pois é, e existe um contexto para essa paralisia, sabe? Qual? A liderança da Libra está, digamos, com problemas internos. O presidente do São Paulo, o Júlio Casares, que é uma das cabeças da Libra, enfrenta um processo de impeachment no clube dele. Ah, então a crise é na própria gestão. E investigações policiais também. Então, isso pode explicar um pouco essa inércia, essa paralisia da entidade para resolver um problema tão grande. Então, resumindo, Plantão, a situação é super tensa. O Flamengo está pressionando nos bastidores por um direito que é seu. Um direito claro, financeiro. Mas, do outro lado, encontra uma liderança na Libra que parece estar em crise e uma emissora que, compreensivelmente, não quer ceder. É o cenário perfeito para o impasse. E fica uma reflexão no ar, uma pergunta para a nação rubro-negra pensar. Manda. As informações dizem que os clubes já teriam, supostamente, assinado um aditivo para incluir o Remo. Sim, essa informação circula. Se isso for verdade, será que o Flamengo não perdeu o timing na negociação? A pressão política agora vai ser suficiente para reverter um erro que talvez já esteja no papel assinado? É a grande questão. É uma briga que vai ser muito mais política e jurídica do que comercial a partir de agora. Fica a dúvida, a gente continua de olho em tudo, qualquer novidade a gente volta. Isso aí, continuamos acompanhando de perto.